Vamos lá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Professor Geibson aqui falando com vocês. A gente está começando aqui hoje um programa para análise de alguns concursos e o exame da OAB, fazendo um aprofundamento, né? Vamos dizer assim, uma verticalização nos editais. A gente vai começar aqui hoje falando sobre OAB. E nós traremos aqui alguns convidados para falar, alguns professores convidados para falar da sua disciplina específica, para te ajudar na hora de estudar, não ter que estudar tudo, não pegar o edital de ponta a ponta, porque o grande problema do aluno que vai fazer o exame de ordem, por exemplo, é a preocupação em fechar todo o conteúdo. E a gente sabe, está careca de saber aqui na escola, que não é necessário. E, por exemplo, em direito penal, que é o que eu vou abordar hoje com vocês, 30% de todo o conteúdo é que é exigido em 90% da prova. Então você tem que ter um estudo focado e direcionado, e aqui a gente está para te ajudar nisso. Hoje eu estou aqui com o professor Danilo, que é professor da nossa preparatória para o exame de ordem em processo penal. Nós somos aqui, graças a Deus, uma dupla 100%, né, professor? 100% de aprovação na segunda fase. Estamos esperando agora essa segunda fase para ver se a gente também bate mais uma vez 100%. E já preparando para a segunda fase. O professor Danilo é de processo penal e eu estou junto com o professor Luciano Miranda, a professora Milene, em penal. E também ministro a matéria de direito ambiental que a gente vai abordar aqui hoje. Obrigado pelo aceito o convite, professor. É bom demais falar com os nossos meninos aqui, né? É uma honra e satisfação estar aqui e contribuir aí para a aprovação dos nossos alunos, das pessoas que nos escutam, que vêm aqui nos assistir e nos prestigiar. Como bem disse o professor Geibson, a OAB, a FGV, costuma cobrar com mais incidência uma pequena parcela ali do nosso Código de Processo Penal da matéria. E essa é a proposta. Mandaram eu cortar aqui, falou igual corta para mim. Essa é a proposta, é trazer para você, para que sejamos um facilitador, para que nós possamos mostrar quais questões e quais matérias têm uma incidência maior na prova da OAB. Vai dar certo, essa é aqui uma proposta interessante aqui do professor Geibson, da Rede Júris. Conte conosco. Vamos lá, professor Danilo, em penal, por exemplo, em direito penal, eu tenho aí alguns assuntos que são recorrentes. Eu tenho assuntos, por exemplo, que caíram em todas as provas, todas. Seja de forma direta, seja de forma indireta, ali eu tenho iter criminis sempre. Toda prova eu tenho iter criminis. Então, o que nós podemos, em direito processual penal, apontar para os nossos alunos para dizer assim, ó, você vai estudar isso, caiu sempre na prova de primeira fase, é uma recorrência impressionante e algumas questões dessas caíram todas as vezes. Não pegar aí desde o primeiro exame que a FGV assumiu. O que o senhor pode apontar e dizer, dentro do edital, eu estudo tal ponto, e como é que eu estudo? Ótima pergunta. Nós temos que lembrar que estamos estudando para a prova da OAB, uma prova que está te avaliando para ser advogado. E eu costumo dizer, professor, às vezes eu sou até mal interpretado, que a função do advogado criminalista é achar erro na atividade do policial, na atividade do Ministério Público e do juiz. Então, a nossa função, muitas vezes, quando o nosso cliente é culpado, é, através do processo, tentar algo que chamam a anulação. Então, eu peço para o aluno estudar e indico nulidades. Nulidade sempre cai, pode pegar todos os exames da OAB, que a FGV cobra nulidades. Então é interessante que o aluno perceba que o aluno tem essa sensibilidade de estudar nulidades. Todo tipo de nulidade dentro do processo penal é a matéria aí que por hora eu indico. Vamos trazer, vamos objetivar. Vamos trazer esses 5 tópicos que são de leitura obrigatória dentro do processo penal para o pessoal que vai fazer a prova agora da primeira fase. Ok. Além de nulidade, prisão. Prisão, cada dia mais o Brasil prende numa proporção maior e isso reflete na prova da OAB também. Prisão e liberdade. O aluno tem que saber
quais são as prisões provisórias, a diferença de prisão provisória e prisão pena. O aluno tem que saber da prisão temporária, da prisão em flagrante, da prisão preventiva, dos requisitos de cada um e de como fazer para anular, para quebrar essa prisão. Então ele tem que conhecer o artigo 312, 313 do Código de Processo Penal, que trata da prisão preventiva. Ele tem que saber os requisitos, porque isso sempre cai. Outro ponto interessante, recurso. Recurso no processo penal. A OAB vem e é de forma reiterada, cobrando prazo, cobrando qual recurso cabe para determinada situação. Então, além de nulidade, prisão e recurso, indico prova. A prova no processo penal. Porque a prova é a protagonista de tudo. Sem a prova, não pode haver condenação. Então, o que se busca? A acusação busca provar a culpa e a defesa busca demonstrar que a acusação não provou a culpa. Lembrando que o ônus da prova cabe à acusação. Então, devemos estudar também sempre a matéria de prova no processo penal. Para completar a quinta, competência. A OAB vem cobrando também de forma reiterada a competência. Quando é competência estadual, quando é competência federal, quando é competência em razão da matéria, em razão do lugar. Então, esses 5 pontos, existem outros aí também bastante importantes, é matéria obrigatória de estudo. A gente poderia dizer que esses 5 pontos são os pontos iniciais de estudo. Com certeza. Dizer isso, pessoal, que nós estamos aí dentro do núcleo central. Obrigatório. Tem que ler, cara. Tem que ler, porque senão vai chegar lá na hora da prova, você vai lembrar da gente que não podia ter lido. Porque cai. Nós sabemos que cai. Nosso índice de aprovação aqui é muito alto, porque nós sabemos apontar para o nosso aluno que ele deve estudar, e aí sim com muita frequência, com muita intensidade, com muita repetição, alguns assuntos que são, digamos, o sal do churrasco. Tá? É a carne do churrasco, o tramo mais importante que você tem para estudar naquela disciplina, porque vai cair. Sempre caiu e sempre continuará caindo. Sabe por quê? É porque são assuntos do dia a dia do advogado. É o assunto que você vai trabalhar dentro do seu escritório. E a prova da FGV, prestem atenção, ela não é mais uma prova teórica. Ela é uma prova que te apresenta um cliente e quer uma solução. E a solução é através de um peticionamento, do recurso, da produção de provas, e ela reflete dentro da sua prova o seu exercício. Professor, então, por isso a gente está apontando esses pontos de estudo para vocês. Outro ponto interessante que eu esqueci de falar é princípios. A OAB vem cobrando de forma reiterada princípios no processo penal. Os princípios constitucionais, os princípios processuais e os princípios penais. Então, toda prova, primeira e segunda fase, algo relacionado ao princípio da ampla defesa. Porque o que o advogado trabalha é com a defesa. Então, nós temos que saber, nós advogados, e você na hora de fazer a prova, até onde vai o seu direito, o seu âmbito de atuação, até onde você pode se defender. Então, o princípio da ampla defesa, do contraditório, é algo que cai sempre, além dos outros princípios básicos. Se tiver tempo, podemos elencar aqui, mas princípio deve ser estudado. A gente vai fazer alguns outros vídeos falando desses assuntos, né? Pontuando os assuntos principais para os senhores assistirem. Agora a gente vai dar uma geral aqui, para nortear você no estudo para a primeira fase, e depois outros vídeos trabalhando, por exemplo, princípios. Vamos sentar com o professor Danilo aqui de novo e falar, vamos falar sobre o princípio da insignificância, e aí eu já puxo o gancho aqui para o direito penal. Cara, não tem como você fazer uma prova de primeira fase sem estudar principiologia. Não tem jeito. E dentro da principiologia você vai dominar muito o princípio da insignificância. Tem que dominar o princípio da legalidade. Tem que saber, não adianta. Principiologia é fundamental. Às vezes você resolve isso de forma direta, a pergunta é direta, e às vezes o princípio te ajuda a resolver questões truncadas no método interpretativo, que o princípio te ajuda. Então, de forma direta ou indireta, o princípio em direito penal é matéria obrigatória. Recorrente, cai sempre, então você tem que estudar. Temos aí 12, 13 princípios importantes, mas desses eu indicaria de cara legalidade e princípio da insignificância. Princípio da legalidade, professor. O nosso presidente Bolsonaro vem
com a política armamentística, onde, em determinado momento, ele, em um decreto, colocou algumas armas que eram de uso restrito como sendo de uso permitido. Isso é uma matéria que pode cair na prova. Por quê? Se o seu cliente foi condenado no artigo 16 da Lei 10.826 de uso restrito, por exemplo, a 9 milímetros, teve um período que o Bolsonaro entendeu que 9 milímetros é de uso permitido. Nós vamos aplicar o quê aí? Nós resolvemos essa questão com o princípio. O princípio da legalidade e o princípio da retroatividade ou da irretroatividade da lei penal. Quase tudo se resolve com o princípio. Esse é outro ponto importante já dentro do direito penal. Principiologia é fundamental. Anota, esse é o primeiro ponto que eu te indicaria para estudo. Eu tenho um material que eu vou disponibilizar lá no nosso site para vocês, um e-book legal de direito penal, que é a minha apostila. E você, obrigatoriamente, vai ter que estudar dentro dessa apostila a movimentação da lei no tempo, que é a lei mais benéfica para o seu cliente, que sempre cai na prova. E a interpretação tem que ser no sentido de beneficiar o seu cliente. A lei é ultrativa, a lei é retroativa. Movimentação da lei no tempo. A aplicação, anota aí, a aplicação da lei penal no tempo é importante, é fundamental. Tempo do crime, artigo 4º você tem que estudar. Lugar do crime, artigo 6º você tem que estudar, obrigatoriamente. Lembrando que isso a OAB cobra, e é quase que uma pegadinha universal nas provas da OAB, que esse princípio da legalidade, ou o tempo do crime, o tempo da lei, é diferente do direito penal com o processo penal. No direito penal, a lei retroage em benefício do réu. No processo penal, não. Lá vigora, o tempus rege o ato. A lei, mesmo que ela passe a vigorar após o fato criminoso, ou suposto fato criminoso, ela se aplica, a lei processual se aplica desde já. Desde já, ponto final. Temos que saber essa diferença, porque cai muito e o aluno confunde. Seguindo aqui dentro do direito penal, já dei 2 pontos para vocês. Vamos trabalhar, professor Danilo? Vamos trabalhar com, lá na frente, você vai entrar para mim no artigo 14, 15, 16 e 17. 14, 15, 16 e 17. É a alma do iter crimes. É tudo. É a alma do iter crimes. Cara, você tem que saber tentativa, você tem que saber consumação, tem que saber o que é desistência voluntária, o que é arrependimento eficaz, o que é arrependimento posterior, crime impossível despenca, tem que saber. Não tem jeito. Um exemplo de crime impossível. Foca no nosso promotor aqui, no nosso professor. Olha o bigodinho do nosso amigo. Vocês acham que ele, com a feiura dessa, daria conta, por exemplo, de ter êxito com a Bruna Marquezine? A esposa dele ia falar, pode tentar, porque é impossível. Mesmo que ele tente, não há crime. Não haverá consumação. É impossível a consumação. Crime impossível, importantíssimo, tá? Teoria do erro, tipo e proibição, muito importante. Aí eu vou lá para frente, lá na frente. Eu estou dizendo aí do primeiro bloco de estudos, tá? Você vai trabalhar penas para mim. Artigo 44. Cai tem que saber. Sempre que é benéfico ao réu, pena restritiva de direitos, as hipóteses de substituição, as hipóteses de conversão, ou seja, quando é que eu troco a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, quais são os requisitos para isso? Lá mais um pouco na frente cai sempre concurso de crimes. Cara, tem que estudar. Concurso de crimes, material, formal e continuado, vai cair. Um pouco mais na frente, extinção da punibilidade, com ênfase na prescrição. É difícil uma prova da OAB que não tem prescrição. É muito difícil. Nossa, eu falo isso sempre. Quem faz a prova da OAB, quando está respondendo as questões na área criminal, tem que entender que ele é defesa. Que ele, naquele momento, é advogado criminalista. E a OAB quer isso do aluno, do aluno que está fazendo a prova. E quais são os artigos do Código Penal que beneficia a defesa? Desistência voluntária, arrependimento posterior, erro de tipo, erro de proibição, legítima defesa, estado de necessidade, prescrição lá na frente. Na prescrição vou te apontar um lugar fantástico. Está até acabando agora, tem projeto de lei para acabar com isso. Mas você vai ler o artigo 115. Redução pela metade. Que é o prazo prescricional corre pela metade. É de leitura obrigatória.
Então você, antes de tudo, dá uma lidinha nesse ponto de prescrição. Cai sempre. Segunda fase, então, Despenca. não tem como não Então, ter. são assuntos, gente, que caem em todas as provas. São assuntos que você tem que se atentar, estudar e arrebentar. Agora eu fico preocupado com uma coisa, Danilo. A prova é extensa. Os enunciados são enormes. E nós temos percebido aqui, que você tem que ficar muito atento a isso, aluno, é que o pecado do erro dos 38, 39 pontos é, primeiro, a sua ansiedade, você não controla, tem que controlar isso, e depois, não interpretar as questões de forma correta. Há que se ter um cuidado na interpretação da questão, porque senão todo o seu conhecimento vai embora. Na última prova aí, nós vimos até professores errando interpretação, dizendo que duas questões de ambiental estavam nulas. O professor foi para o lado dos requisitos para o fogo, quando o examinador queria, na verdade, a Lei Complementar 140, falando em competência para o licenciamento. Ou seja, faltou interpretar. Ah, a questão é nula. E os meus alunos me perguntaram. Eu falei, não é. Aqui o advogado foi consultado para ele informar o cliente dele aonde ele procuraria para botar fogo na propriedade, fogo controlado, e onde ele obteria, se possível, o licenciamento. Se fosse possível, a obtenção do licenciamento seria no órgão ambiental estadual. Claro, se preenchidos os requisitos, como estava na petição. E o professor aí de um curso famoso chegou a dizer, não, faltam requisitos para o fogo, não são só esses. Não era isso que o examinador queria. Onde errou o professor? No direito? Onde errou o aluno? No direito? Não, na interpretação do texto. Então, muito cuidado com a interpretação. E em matéria penal, presta atenção, a sua interpretação é para o réu. Outro princípio legal, indúbio pro réu. É essa a interpretação que você dá dentro da prova de penal e de processo penal. Seguindo aí um pouquinho mais no penal, só para você comentar, vamos pular para a parte especial. Vida e patrimônio. Crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio. E crimes contra a dignidade sexual. Esses 3 pontos lá são importantíssimos. Importantíssimos. Caem todas as provas. Nunca vai cair, por exemplo, um direito penal que trata, por exemplo, do direito previdenciário, que tem aqueles artigos, eu nunca vi cair. Cair, eu digo que estaria nos 10% de loucura. 90% é sempre a mesma coisa. Aí eu tenho ali 10% que são variantes, entendeu? Vamos variar. O aluno tem que focar no que vem caindo. Sabe por quê? Não dá tempo. Danilo, sabe por quê? O cara não precisa passar em primeiro lugar, ele precisa de passar com 40. Se anular com 39. Deixa eu contar uma historinha minha. Eu nunca fui um bom aluno. E vestibular eu fiz para direito na UFG, na Federal daqui de Goiás, passei em último lugar. E eu lembro que os colegas curtiam de mim, você ficou em último lugar, 60, era 60 vagas. E eu falava para eles, estudei menos e estou no mesmo lugar. Ninguém, eu enquanto advogado, perguntou quanto que eu tirei na prova da OAB. Ninguém quer saber, basta fazer o mínimo necessário para aprovação. É claro que você tem que ter uma margem ali para fazer 60, 50 pontos, mas fazendo os 40, vai para o abraço. Você precisa estudar de forma sistematizada, só isso. Chegar nos 40 pontos, em outros programas aqui que os senhores vão assistir. Mas eu tirei 10 na segunda fase da UAB, diga de passagem. Nós vamos passar para os senhores técnicas de resolução de provas, inclusive o tal do chute técnico, que é muito importante. Falando ainda de penal, vamos lá para a legislação especial. Sabe uma coisa? Eu vou falar para vocês um assunto que cai na prova. Eu falo 5 leis aqui que vai cair só essas. Eu ia falar uma lei e um artigo para começar. Parágrafo 4º do artigo 33, não é? Parágrafo 4º do artigo 11343, parágrafo 4º do artigo 33. Dorme com isso, lê, acorda, vai cair uma questão sua. E quando você já for advogado, você vai ganhar dinheiro aí. Confia em mim. É no parágrafo 4º. É você pegar uma pessoa que foi presa com 300 quilos de cocaína e você conseguir enquadrar isso no parágrafo 4º. É pôr o dinheiro no bolso e ir embora. Você tem que saber isso. E a FGV vai cobrar isso de você. Como melhorar a vida de um cidadão que foi preso com droga. Um cara confesso. Aí você fala, não tem jeito, está condenado. Ok, está condenado, mas você pode melhorar a vida dele. E melhorar é muito. Por que melhora muito, professor, parágrafo 4º? Porque o crime deixa de ser hediondo, passa a ser um crime comum.
a progressão é em 1/6, o regime inicial é bem menor, ele pode ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Fica tem direito a indulto, anistia, graça, tudo. A condicional é diferente, é só alegria. Cara maravilhoso, ele fica chique. E lembrando que o STF e a FGV vem cobrando entendimentos dos tribunais superiores, já tem várias decisões, quem inaugurou isso foi o Lewandowski, que mesmo em elevadíssima quantidade de droga, dependendo da situação, o cidadão tem direito ao tráfico privilegiado, sobretudo quando ele for mula. Que é aquela pessoa que só está transportando a droga. O papel dele é só transportar. Outras leis, bora lá. Arma. Está Cai sempre. Os armamentos. Lei Principalmente uso 10.826. restrito e uso permitido. Artigo 12, 13, 14, 15 e 16. Precisa estudar mais nada. Artigo 12, 13, 14, 15 e 16. Posse de arma. Omissão de cautela. Porte de arma de uso permitido. Disparo em via pública. E posse ou porte de arma de uso restrito. Só cai isso. Nunca vi cair algo diferente. Aí é estudar de forma sistematizada. Você tem que saber diferenciar. Não é ler tudo. Ler pouco, muito. Entendeu? Várias vezes. Forma a memória de longo prazo, lendo pouco. Lendo muito, o pouco que cai na prova. Eu trabalharia também com Maria da Penha. Vai cair. Lei 11.340 cai 11340 cai. Eu ficaria também com a lei dos juizados especiais, que sempre cai alguma coisa crime de transação penal. E o crime hediondo. Crime hediondo vai cair. Hoje o que vem caindo demais e que tende a cair mais ainda. A OAB eu acho que vem até pecando e cobrando pouco. Lavagem de dinheiro e organização criminosa. Tá na moda, tá na moda. Esse é um ponto que eu queria tocar contigo para falar. Virou coqueluche. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Inclusive, eu sou promotor do júri, eu trabalho na promotoria que atua perante o Tribunal do Júri, e aqui na capital estão querendo ampliar, até por conta da atração do foro, a competência da vara do júri também para a organização criminosa. É uma bagunça. Mas é por conta do momento. Tá na moda. Tá na moda e a FGV vai... Tudo é organização criminosa, tudo. Tudo é organização criminosa, dá prisão em flagrante, porque o crime é permanente. É objeto de estudo. Delação premiada, dá uma olhadinha, tá? Vale a pena. Porque o advogado agora começa a ganhar muita grana com delação. Vocês viram que percebam aí que na imprensa, nós temos advogados especialistas em delação premiada. Posso falar uma coisa que é triste? Agora nós temos advogado especialista em delatar os seus clientes. Está acontecendo agora de forma aqui no Estado. Tivemos 3 casos recentes, que foi tema do Fantástico, podemos falar em âmbito nacional, que é o caso Borges Landeiro, que o advogado gravou a conversa dele com os clientes para incriminar o cliente. A pergunta é que deve cair na prova da OAB, ou no processo penal, ou na ética. A nossa OAB puniu, suspendeu esse advogado. Por quê? Porque o advogado tem que guardar o segredo. E cabe ao judiciário entender que essa prova é ilícita. Agora a gente pode falar de prova, a gente pode falar de nulidade, a gente pode falar da ética do advogado, tudo misturado numa questão só. E a OAB vem fazendo isso, misturando temas e matérias numa questão só. A pergunta é, essa prova é válida? O que Vossa Excelência acha? Ou não pode falar? Ou não pode falar? Depender, não vamos entrar nesse assunto, porque... ele tem que ser amadurecido para cair numa prova. Mas assim, é uma questão complicada, porque o sigilo profissional é... E o cliente, olha, isso aqui é totalmente pertinente ao tema aqui da nossa aula. O cliente, quando ele expõe a situação para o advogado, que ele está confiando que aquilo vai ficar restrito àquela questão. Aí o advogado pega aquela informação, não importa o motivo, e fala para o órgão acusador. Se eu sou um promotor, eu quase que dou voz de prisão para esse advogado na hora. E a prova não tem validade. Ponto final. Gente, para a prova da OAB, confia em mim. Corta para mim aqui, meu amigo. Para a prova da OAB, essa prova não vale. Pode se discutir em outros âmbitos. Para a prova da OAB, é nulo. Ponto. Eu estou te garantindo. Bora, vamos lá. Anotaram? No nosso site... Eu vou disponibilizar para vocês, também nas nossas redes sociais, sigam aí, está aparecendo aqui embaixo, os pontos mais cobrados em penal, processo penal e agora,
já não é a praia do Danilo. Eu vou falar para vocês rapidinho sobre direito ambiental. Ninguém quer ouvir direito ambiental, não, gente. Mas são duas questões, meu irmão. E o que eu vou falar aqui, com certeza, é uma questão de sua prova. Ó. 50% do ambiental você acerta. A minha aula, certeza. Eu sempre mato as duas, porque os assuntos são os mesmos. Gente, são os mesmos, é a mesma coisa. Mas raramente acontece de vir uma lei muito louca, como veio de resíduos sólidos há 5 exames atrás. Mas o que vai cair para você de ambiental? Responsabilidade ambiental. Civil, administrativa e penal. Lá do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vai cair competência para licenciamento, por exemplo, para fiscalização, distribuição de competência legislativa e administrativa. Vai cair. Vai cair para você o Código Florestal, principalmente nas áreas de preservação permanente. Presta atenção. E lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, lei do SNUC. E agora tem uma leizinha muito importante aí que tem sido cobrada, e foi cobrada na última prova, inclusive, nas duas questões. É a Lei Complementar 140, que regulamentou o artigo 23 da Constituição Federal no âmbito da distribuição de competência administrativa para licenciamento. Quem licencia, se é a União, se é o Estado, se é o município, para fiscalização, deu uma mudada legal. Então são as